os alunos da Escola de Aviário de Guerra. Nós vamos ver o PET 6 dos segundos anos, que está relacionado com o equilíbrio químico. Nós vamos ver uma parte do equilíbrio químico aqui, que identificar fatores que afetam, deslocam ou afetam o equilíbrio químico através do princípio de Le Chatelier, prevendo o sentido de deslocamento de um equilíbrio químico aplicando o princípio de Le Chatelier. Antes de eu mexer com isso aqui, eu vou relembrar algumas coisinhas aqui. A primeira coisa que nós vamos mostrar, o princípio de Le Chatelier são fatores que afetam o equilíbrio químico. São três: temperatura, pressão e concentração. Então nós vamos ver os três. Agora vamos fazer uma relembrança aqui, uma coisa muito importante, que é o equilíbrio químico ocorre no sentido da esquerda para a direita, a seta 1 é de cima, o A e B é o reagente, e o C e o D é o produto. E a seta 2 ocorre da esquerda, da direita para a esquerda, onde o reagente passa a ser o C e D, e o produto é o A e B. Então, o equilíbrio químico tem duas reações, uma é chamada direta, A e B dando C e D, e a outra é chamada inversa, C e D dando A e B. Lembrando que o valor dessa reação ele colocou menos 20, ele poderia colocar mais 20 aqui. Ou ele aparece com valor positivo ou negativo. Esse valor negativo aqui apareceu é da 1. Se aqui tivesse mais 20, também seria da 1. Então, se A1 é o positivo ou negativo, A2 tem que ser o positivo. Seta 1, reação direta. A e B dando C mais D, o delta H dela é esse valor, menos 20. E qual que é o valor da outra? C e D, o reagente, dando A e B, é ao contrário, mais 20. Então, toda vez que você tiver um valor de ΔH, que é o calor ou energia de uma reação, você tem que lembrar que esse valor aqui é da 1. E o valor da 2 é ao contrário. Se eu tivesse colocado mais 20 aqui, o A e B dando C e D seria mais 20. E o C e D dando A e B seria menos 20. Esse é o princípio básico para a gente aprender. O primeiro fator que nós vamos ver que é a temperatura. Nós vamos ver agora a temperatura. Como é que a gente joga o equilíbrio em função da temperatura. Aí nós vamos ver aqui, verificar os fatores que afetam o equilíbrio, o princípio de Le Chatelier. O primeiro deles é a temperatura. A temperatura sobre o sistema, sobre a reação da amônia com água, amônia NH3, reagindo com água, é endotérmica ou exotérmica. Imagina a seguinte situação: na metade de um copo de água, vamos pegar um copo de água, vamos adicionar 10 gotas de detergente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um copinho com água. Depois são adicionadas 4 gotas de solução fenolftaleína. A solução, depois que você colocou essa substância, fenolftaleína, torna uma coloração rosa. Depois, a mesma solução que está rosa é aquecida e perde a coloração rosa, ficando incolor. Então, a reação ocorreu em dois sentidos simultaneamente, aquele químico. O que você acha que aconteceu? A amônia do detergente produz o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio é NH4OH, ou NH4 mais OH menos. Aquela ali é a forma do hidróxido de amônio. O interessante, o hidróxido de amônio é uma base, porque ela apresenta OH. A forma do hidróxido de amônio é o NH4OH. O NH4OH se separa em NH4 mais e OH menos. Então, por isso é que está aqui nesse PET. O hidróxido de amônio é uma base. E a solução ficará rosa na presença de fenolftaleína. Os resultados do experimento indicam um dos fatores que altera o favorecimento do estado de equilíbrio. Por quê? Ela era rosa, mas quando se aumentou a temperatura, ela voltou a ser incolor. Então, a temperatura fez com que a substância que estava com a coloração obtivesse uma nova coloração. Detergente dissolvido em água, com gotas de indicador de fenolftaleína, temperatura ambiente, 20 e tanto, 22, 23 graus.
detergente dissolvido em água com gotas de indicador de fenolftaleína, agora aquecido a 60 graus. Um aumento da temperatura em geral implica no aumento da rapidez de uma reação. É lógico. Se você quer qualquer reação química, você colocar calor nela, energia, ela vai ser mais rápida. Moléculas submetidas a temperaturas maiores são mais energéticas, ou seja, possuem maior energia cinética. Energia cinética, a gente aprende na física, energia de movimento, né? As moléculas se movimentam mais rapidamente dentro do corpo. Dessa forma, suas colisões têm maior probabilidade de resultar em reações. Assim, tanto a rapidez da reação direta como a reação indireta crescem com o aumento da temperatura. Entretanto, a reação que ocorre com a absorção de calor, a gente aprendeu isso lá em termoquímica. Quem absorve calor, a reação chama endotérmica. E quem libera calor ou perde calor é exotérmica. Aumenta de forma mais acentuada aquela que é endotérmica. Quando você aquece o sistema em equilíbrio, há favorecimento da reação na qual ocorre a absorção de calor. Nesse caso, o sentido inverso da reação é favorecido e pode ser percebido pela diminuição da cor da solução. Do ponto de vista energético, as equações das reações podem ser descritas da seguinte maneira, em que o ΔH é uma grandeza de variação de calor, que pode indicar se a reação é exotérmica ou endotérmica. O aquecimento favorece a reação indireta, inversa, que é endotérmica. Já o resfriamento implica no favorecimento da reação, que é a liberação de energia, ou seja, a reação exotérmica. Nesse sentido, ao resfriar no sistema, ocorre favorecimento no sentido de resultando do reaparecimento da cor rosa. O detalhe disso aqui. Aumento da temperatura vai favorecer a reação endotérmica, ΔH positivo, maior que zero. Aumentou a temperatura, você tem que saber, aumentou a temperatura favorece a reação endotérmica. E para você saber qual é a endotérmica, que ela tiver ΔH maior que zero ou ΔH positivo. Diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. ΔH menor que zero negativo. Então vamos lá. NH3 mais H2O, eu coloquei σ1, dando NH4OH. E de NH4OH para cá, σ2. Essa de cima é a reação direta. O valor que é colocado aqui é ΔH negativo. Então é da reação 1. A reação 1, ΔH é negativo. Se o ΔH é negativo, ela é menor que zero, a reação é exotérmica. Então a reação 1 é exotérmica, o ΔH é negativo. E a 2, ao contrário, esse mais esse, dando esse mais esse, é endotérmico. O valor colocado lá é da 1. Ao contrário, é da 2. ΔH negativo é da 1. Esse com esse, dando esse negativo. Agora, esse com esse, dando esse ΔH é positivo. Então, se você aumentar a temperatura, você favorece a endotérmica σ2. Se você diminuir a temperatura, você favorece a σ1. Exotérmica. Aumentou a temperatura, você vai favorecer ΔH positivo a 2. Diminuiu a temperatura, você vai favorecer a σ1 exotérmica. Se ele tivesse colocado positivo aqui, a σ1 era positiva, a σ2 era o valor, ao contrário, negativo. Então agora nós vamos partir para a segunda explicação, que é em função da pressão. O segundo fator é a pressão. Considerando que a pressão tem influência desprezível sobre sólidos e líquidos. O que é sólido? Uma substância no estado sólido, carbonato de cálcio, é sólido. Óxido de cálcio é sólido, aqui é gasoso. Considerando que a pressão tem uma influência desprezível sobre sólidos e líquidos, concluímos que, ao aplicar o princípio de Le Chatelier a um sistema, uma reação heterogênea, onde tem sólido, líquido, gasoso, devemos considerar apenas a presença das substâncias gasosas. Neste caso, um aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio de um lado e do outro e a diminuição do lado do outro. Então eu coloquei aqui, aumento da pressão vai favorecer o sentido de menor volume na reação, ou menor quantidade de mol.
ou menor número de mol. E a diminuição vai favorecer maior volume ou maior número de mol. O que é esse volume? Não tem nada aqui na frente da reação, é o número 1. Aqui tem um volume, não tem nada aqui tem um volume, e não tem nada aqui tem um volume ou um mol. O número 1, aqui tem um volume ou um mol. Tem um mol de CaO aqui, tem um volume aqui também de CO2 ou um mol de CO2. Aqui também tem o número 1 na frente, então tem um volume. Quando não tiver número na frente, é o número 1. E se eu tivesse um 2, 2 mol, se eu tivesse um 3, 3 mol, e se eu tivesse um 4, 4 mol. Então essa reação tem carbonato de cálcio, que é sólido, o estado dele é sólido. A gente não mexe com sólido quando a gente analisa a pressão. Outro sólido, que é esse aqui é sólido, e aqui é G. G é gasoso. Então, tem gasoso só do lado de lá. A seta 1 é CaCO3, dando esse e esse. E a seta 2 é esses dois dando de cá. Então, nós temos o equilíbrio, são duas reações. Aí, ele pode te perguntar, se você aumentar a pressão sobre o sistema, você vai favorecer qual seta? 1 ou 2? Aumentou a pressão, você favorece o sentido de menor número de mol ou volume. Como do lado de cá tem um número 1, a seta 1 está para cá, tem o número 1 e a seta 1 está apontando para lá. A seta 2 é para cá, não tem nada aqui, ó. Não tem gasoso nenhum, aqui é menor quantidade, aqui é zero. Então, quando você aumenta a pressão, você favorece o sentido de menor volume. Então, você favorece a seta 2, que não tem estado gasoso nenhum aqui. Ou o equilíbrio é favorecido da direita para a esquerda. Diminuição da pressão. Quando você diminui a pressão, você favorece o maior volume. Aqui não tem gasoso nenhum, lá tem. Então você favorece a seta que aponta para lá. Ó. Se não tem nada aqui, favorece para cá. Se eu tivesse um 2 ali e um aqui, menor, é para cá. Como eu tenho um ali, não tem nada aqui, é zero. Se eu diminuir a pressão, eu vou favorecer o maior número de mol. No caso, tem um aqui na frente. Esse aqui é sólido, não tem outro gasoso aqui. Então, eu favoreço a seta 1. Então, lembrando duas coisas. Primeiro, temperatura, a gente vai mexer com ΔH. Ou ele é maior que zero, ou ele é menor que zero. Isso aqui é temperatura. Não confunda, a pressão a gente não mexe com ΔH. A gente mexe com a substância no estado gasoso. Aquele lado que tiver maior número de mols, se aqui tivesse um 2 e fosse gasoso, e aqui tivesse um 1 e é gasosa, a quantidade maior é aqui. Então, o aumento da pressão favorece o sentido de menor volume, para lá. Então, se favorece a seta 1. Se eu diminuo a pressão e tivesse um 2 aqui, fosse gasoso, favorece a seta 2, a diminuição da pressão. Com isso, se por acaso eu tiver um gasoso de um lado e um outro gasoso aqui fosse gasoso e aqui gasoso, está um do lado esquerdo e um do lado direito. Eu não favoreço nenhum dos lados. Sempre tem que diminuir ou aumentar a quantidade de um e do outro para você favorecer. Com isso, nós vamos partir para as atividades. Tem uma coisa muito importante que é, a gente fomenta muito o conhecimento através da resolução de exercícios, a explicação deles, para que a absorção, talvez, de algum conteúdo seja mais fácil para o aluno, desde que depois ele refaça o exercício. Nós vamos partir para as atividades sabendo que a resolução de um exercício, muitas vezes, leva à absorção de conhecimento. Então é muito importante. As atividades podem ser resolvidas sim, pode ter consulta sim. Esse exercício está na PUC de São Paulo. Bertollet, enquanto servia a expedição de Napoleão no Egito, observou que nas margens dos lagos
salgados havia como resultado da evaporação da água da solução salina, que tem sal, a presença de carbonato de sódio no sedimento. Era perfeitamente conhecido o fato de que em laboratório ocorria o processo espontâneo. Isso aqui chama carbonato de sódio, Na2CO3. Isso aqui chama cloreto de cálcio, carbonato de cálcio. Reagindo com cloreto de cálcio, vai dar carbonato de sódio reagindo com cloreto de cálcio, vai dar carbonato de cálcio e cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Nós usamos aí. A explicação que surgiu para a ocorrência do processo inverso foi que a inversão era causada por... Se eu tenho uma reação no sentido, daqui para lá, inverso, de lá para cá. Então eu tenho dois sentidos da reação, a 1 e a 2. O processo inverso é esse, com aquele dando esse. Aí ele perguntou, a explicação que surgiu para a ocorrência do processo inverso foi o fato que a inversão era causada pela presença de catalisadores não conhecidos no lago. Catalisadores não deslocam o equilíbrio para cá nem para lado nenhum, apenas acelera a reação. Variação de pressão barométrica teria que ter substância gasosa, aí não falou nem gás de ninguém. Não tem gás gasoso. Pela pequena solubilidade do CaCl2 em água. O CaCl2 tem uma grande solubilidade em água. Ah, mas tem um detalhe importantíssimo. Por que vocês não colocando a grande quantidade de cloreto de sódio? Uma concentração muito grande, você desloca o equilíbrio para o lado oposto. Então, você desloca para cá. Então, alternativa correta. E pela diminuição drástica da temperatura, não está falando de ΔH na reação de temperatura. A temperatura não influenciou. Então, a alternativa correta é a letra D de dado número 1. O exercício número 2. Reação de fotossíntese. Formação da glicose, né? Dióxido de carbono com água forma glicose, C6H12O6, e oxigênio gasoso. Aqui nós temos gás. Água no estado líquido, aqui é líquido. Água no estado líquido. Glicose, que é açúcar no estado sólido. E oxigênio também no estado gasoso. Lembrando que foi colocado para essa reação ΔH de mais 2.802 kJ, quilojoules. Assumindo que a reação está no equilíbrio, ela vai ocorrer tanto no sentido de 1 quanto no sentido de 2. Θ1, esse com esse, dando esse, θ2, esse com esse, dando esse. Lembrando que está no equilíbrio e que a célula vegetal é um sistema isolado, é correto afirmar que, quando a pressão parcial do O2 é aumentada, o equilíbrio desloca na direção de formação do produto. A pressão... Quando você aumenta a pressão, você vai para o lado de menor volume. O estado gasoso, aqui tem 6 mol gasoso. E aqui também tem 6 mol gasoso. Os volumes são iguais, então o equilíbrio não desloca nem para a direita nem para a esquerda. Está errada. Letra D. Quando se aumenta a temperatura, o equilíbrio desloca no sentido da formação. Opa! Aumentou a temperatura... Aumento da temperatura, ΔH maior que 0, ΔH positivo. Então a θ1 é a positiva. Quando você aumenta a temperatura, o equilíbrio desloca no sentido... Oh, essa é da 1 e é na relação dos produtos mesmo, ó. Os dois reagentes dando esse produto, a θ1, ela é a positiva. Então isso está correto, a letra B. Letra C, quando se remove, nós vamos ver depois, quando você retira alguma coisa, está relacionada à concentração. Quando você retira, você não desloca para o equilíbrio, para o lado oposto, ao lado da formação dos reagentes. Isso nós vamos ver. Quando a pressão atmosférica aumenta, também não vai modificar, porque é 6 mol e 6 mol. A adição de água desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Quando você aumenta alguém, você vai para o lado oposto, você vai para lá. Se eu aumento esse, eu vou para lá, se eu aumento esse, nós vamos ver o
porque é na semana 2. Mas já colocaram aqui. Então, se você aumenta aqui ou aumenta aqui, o equilíbrio desloca para cá. Se você aumenta aqui ou aumenta aqui, o equilíbrio desloca para cá. Se você retira, o equilíbrio não desloca para lá, para cá. Se eu retiro, não desloca para lá, desloca para cá. Se eu retiro, não desloca para o 2, fica aqui. Se eu retiro, não desloca para lá, fica aqui. Retirar é o remover ou diminuir a mesma coisa. Nós vamos para o exercício número 3, o número 4 e o número 5. Nós vamos comentar sobre o exercício 3, 4 e 5 aqui. O exercício número 3, Universidade Católica, Distrito Federal. Os óculos fotocromáticos possuem lentes que contêm cristais de cloreto de prata. A forma do cloreto de prata é a GCl. Incorporados diretamente ao vidro. Quando a radiação ultravioleta do Sol atinge os cristais do AgCl, as lentes escurecem e em ambientes escuros elas clareiam de acordo com a reação. A GCl transparente, mais energia luminosa, vai dar o Ag, que é a prata, no escuro, e o cloro. De acordo com o texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa incorreta. O aumento da incidência de luz desloca o equilíbrio para a direita, favorecendo a lente escurecer. Se você aumenta alguém aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, desloca para o lado oposto. Se eu aumento aqui, desloca para lá. Se eu aumento aqui, desloca para lá. Se eu aumento aqui, desloca para cá. Se eu aumento aqui, desloca para cá. Então, a alternativa A está correta. O aumento da incidência de luz desloca o equilíbrio para a direita, favorecendo a seta 1. Então, você favorece a seta 1. Se eu retiro aqui, eu não favoreço a seta 1, eu vim para cá, e a seta que aponta para cá é a 2, eu favoreço a seta 2. Os átomos de prata se recombinam com átomos de cloro para formar a GCl absorvendo energia. Letra B. Os átomos de prata se recombinam com os átomos de cloro para formar a GCl, absorvendo energia, liberando energia, né? Que aqui está absorvendo energia para lá e liberando é para cá. Então a alternativa está errada. Então é a letra B de bola. A energia está sendo absorvida aqui, desloca para lá. Aqui ela está perdendo energia. Então, os átomos de prata se recombinam com átomos de cloro para formar absorvendo, é liberando. Se aqui está absorvendo, lá é liberando. Letra C. Os óculos fotocromáticos representam o princípio, é lógico que é, tá? A reação ocorre em 2 sentidos. Desloca aquele para a direita ou para a esquerda. Em ambientes escuros, há maior produção de cloreto de prata, clareando-os além dos óculos. É lógico. O aumento da concentração do Ag desloca o equilíbrio, favorecendo a produção do cloreto de prata. Se você aumenta aqui, o equilíbrio vem para cá. E nós vamos ver na próxima, que quando você aumenta alguém, você desloca para o lado oposto. Se eu aumentar aqui, eu venho para cá. Se eu aumentar aqui, eu venho para cá. Eu favoreço a seta 2. Se eu aumentar aqui, eu vou para lá, eu favoreço a seta 1. Se eu aumentar a energia aqui, eu favoreço a seta 1 também. Então está aí o número 3. O número 4 é mais ou menos um pouquinho parecido. Está mexendo com o equilíbrio químico, mas tem uma diferença que está colocando um delta H ali de menos 26,2. É a Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Uma das principais fontes de fertilizantes é a amônia. Quem não conhece a fórmula da amônia é NH3. Obtida pelo processo Haber, através da reação do nitrogênio gasoso, nitrogênio N2, hidrogênio gasoso, dando o NH3 também gasoso, todas as 3 substâncias no estado gasoso. E um ΔH de menos 26, esse valor é da 1. Então a 1 é menos 26,2,
a reação com o reagente é esse e esse dando produto, vale menos 26,2. A reação 2, que é a seta 2, é esse, dando esse e esse, o valor é o contrário, é mais 26,2. O valor colocado ali é da 1, e o valor ao ponto da 2 é o contrário. Um é o positivo, o outro é o negativo. Quem é negativo libera calor, reação exotérmica. Quem é positivo ganha calor, reação endotérmica. Tem que saber isso. Considerando que a reação esteja em equilíbrio, para se aumentar a concentração, eu quero aumentar a quantidade disso aqui. Ó. Concentração, aumentar a quantidade dele. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para aumentar a quantidade dele. Deve-se aumentar a temperatura. Se você aumenta a temperatura, aumento da temperatura, reação exotérmica, endotérmica favorecida, ΔH positivo. A1, o ΔH é negativo, então A2 eu estou vindo para cá e eu não estou aumentando aqui. A1 é o negativo, A2 é o positivo. Se ele está falando no aumento da temperatura, eu favoreço a seta 2, então eu não estou aumentando esse aqui, eu estou diminuindo ele, ao contrário. Aumento da pressão do sistema, aumento da pressão, menor volume, menor número de mol. Então vamos ver quantos mol tem aqui. Aqui não tem número nenhum, é 1. Aqui eu tenho 3 com 1. No radical tem 4 mol. E aqui eu tenho 2 na frente, aqui eu tenho 2 mol. Agora é só saber se você aumenta a pressão, você desloca o equilíbrio para o lado de menor volume. O que é menor? 3 com 1, 4 ou 2? 2. Então, eu vou deslocar para lá, eu vou favorecer o NH3. Então, a alternativa correta é a letra B, na número 4. A número 4 é a letra B, porque se eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para o lado de menor volume. Então, se eu quero aumentar isso, eu tenho que ir para o lado dele. Então, aqui tem 4 mol e aqui tem 2 mol. Aumentei a pressão, nós já vimos. Menor volume, diminuição da pressão, maior volume. Aumentou a pressão, então a alternativa correta é a letra B. Reduzir a pressão, eu viria para cá. Eu não aumentaria esse. Está errado. Retirar N2. Se eu retiro, eu não vou para o lado de lá. O mesmo lado que está apontando para mim é A2 também. E manter a pressão do sistema constante. Eu não vou manter a pressão do sistema constante porque o número de mol é diferente. Então está aí a número 3 e a número 4. A número 5, a atmosfera, camada gasosa composta principalmente do gás ozônio. O ozônio, para quem não conhece, é o O3. É o gás ozônio. Filtra boa parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. A reação que descreve a formação do ozônio, 3 de oxigênio gasoso, o oxigênio que nós respiramos, nós vamos obter 2 de ozônio gasoso. Lembrando que ele colocou um ΔH positivo, maior que 0. Então a reação aí, A1 e A2. A1, ΔH é positivo, e A2, o ΔH é negativo. Aí ele quer saber sobre esse assunto, a seguinte alternativa é incorreta. A reação para a formação do gás oxigênio. O oxigênio está aqui. O ozônio está aqui. Oxigênio é o 2, ozônio é o 3. Para lá, endotérmica. Para cá, exotérmica. A reação para a formação do oxigênio é exotérmica, é lógico. A1, ΔH maior que 0. A2, ΔH é menor que 0. Está correto. O aumento da temperatura favorece a formação. Aumentou a temperatura, a reação endotérmica, ΔH positivo. Então, se aumentou a temperatura, eu vou no sentido mesmo do ozônio, está correto. A diminuição da temperatura favorece a formação do gás ozônio. Se eu diminuo a temperatura, eu vou para o lado da reação exotérmica do O2. A diminuição da temperatura favorece a formação do gás ozônio? Não, favorece a formação do gás O2, oxigênio. Ozônio é O3. Se aumentou, se favorece
ΔH positivo. Você diminuiu, você favorece ΔH negativo. A1 é ΔH positivo, A2 tem que ser negativo. A diminuição da temperatura favorece a formação do gás ozônio. Pelo contrário, do O2. Então, essa está errada. Alternativa correta, letra C, a número 5. A letra D, um sistema fechado, o aumento do volume, favorece o gás oxigênio. O volume aqui é 3, o volume aqui é 2. Aumento do volume favorece o gás oxigênio, está correto. Aí 3, oxigênio. Em um sistema fechado, o aumento do volume favorece a formação do gás oxigênio. Repetiu aqui a dele. Com isso, nós terminamos. Nós terminamos a semana 1 do PET 6 do segundo ano. Deixa um abraço para vocês. Eu tive que parar porque eu tive que fazer uma cirurgia, retirei pedra na vesícula. Eu fiquei afastado 15 dias, mais uns dias. Aí agora eu estou de volta. Deixando um abraço para vocês. Depois nós vamos ver a semana 2. Um abraço para vocês todos. Saúde, cuide de seu pai, de sua mãe e de vocês.